Seja bem-vindo ao mundo marcial. As artes marciais filipinas, também conhecidas pelas abreviações FMAs, têm vários nomes como arnis, eskrima e kali. Também nomes menos conhecidos como estocada, estoque, fraile, papcalicali, calironga, caliradman e garote. A palavra arnis vem da palavra espanhola arnis, que significa armadura. Também o nome arnis de mano, a armadura da mão, é usado. A arte de arnis se desenvolveu no norte das Filipinas, na região de Luzon, e tem muitas semelhanças com a esgrima moderna. Uma teoria explica que a arte recebeu esse nome porque a estratégia da arte era infligir golpes importantes nas vulnerabilidades das armaduras dos soldados espanhóis. As Filipinas foram ocupadas pelos espanhóis durante séculos e os conquistadores não lhe permitiram praticar artes marciais. Assim, os filipinos escondiam seus ofícios em formas de dança chamadas santica, saiam e moro-moro e praticavam secretamente à noite sob o luar. A palavra eskrima ou eskrima vem da palavra espanhola esgrima. A arte da eskrima foi desenvolvida na região central das Filipinas, na região de Visayas, e é caracterizada pelo uso intenso de bastão único e bastão duplo. A palavra kali tem muitas interpretações diferentes de etimologia. Uma versão é que a palavra kali é uma mistura das primeiras sílabas da palavra kamot ou kama, que significa mão ou corpo, e a palavra liek, que significa movimento. Outra versão é que a palavra vem do nome da faca de espada ondulada Cris. Uma terceira versão é que significa fraternidade da lâmina. A arte kali foi desenvolvida no sul das Filipinas, na região de Mindanao, e é caracterizada pelo uso da angulação do corpo em golpes, e trabalho de pés e o uso de lâminas. A partir de 1596 d.C., as autoridades espanholas proibiram a prática da arte kali. Os praticantes desta arte foram considerados ilegais e receberam o nome de tulisanes. Uma teoria sustenta que as artes marciais filipinas foram influenciadas pela primeira vez pelas artes marciais indonésias Chakalele através do Império Majapahit, que conquistou todo o arquipélago da Malásia a partir de 1293 d.C. até 1500 d.C., forçando o Império Srivisayan de West Java para emigrar para as Filipinas. Imigrantes do Império Srivisayan trouxeram consigo para as Filipinas elementos culturais e organizacionais como leis, código de Kalanta, alfabeto escrito, sistemas de medição de comprimento e peso, filosofia budista e hindu, claro, as artes marciais. Além disso, os guerreiros bugis da região de Sulawesi, de onde vieram do Império Majapahit, se estabeleceram no sul das Filipinas, nas regiões de Mindanao e Sulu, trazendo consigo a espada Cris. Assim, o kali tem várias semelhanças com o sistema de arte marcial Silat, assim como em geral com artes marciais, estendendo-se ao arquipélago da Malásia, região entre o Sudeste Asiático e a Austrália, que inclui Filipinas, Indonésia, Singapura, Bornéu, Malásia, Timor-Leste e Papua Nova Guiné. É interessante notar que, ao mesmo tempo, havia o Império Chinês Luzon na área geográfica das Filipinas. As artes chinesas o Kung Fu influenciaram o kali, na qual eram chamadas localmente de Kuntao. Durante o comércio entre a China e as Filipinas na dinastia Tang, soldados chineses migraram da região de Acá e trouxe com eles o estilo de arte marcial Kuntao. Também historicamente os chineses tiveram colônias nas Filipinas durante as dinastias Song e Ming. Os exploradores espanhóis chegaram às Filipinas na região de Visayas em 1521 d.C., onde em uma batalha histórica na ilha de Macta, em 27 de abril de 1521 d.C., o explorador português Fernão de Magalhães foi morto por um pequeno grupo de resistência de filipino liderado por Lapu-Lapu. O cronógrafo de Magalhães, Antônio Pigafetta, escreveu tipicamente que os filipinos usavam, contra os espanhóis nesta batalha, pequenos bastões de madeira que haviam sido endurecidos por um processo de fogo. Os guerreiros de Lapu-Lapu tinham bastões, lanças, espadas e facões. O nome Filipinas vem da expressão Pinheiros de Filipe e foi o nome dado pelo explorador Magalhães ao arquipélago que descobriu em homenagem ao rei Filipe II. No passado, o arquipélago filipino era chamado Maharlicas. O conquistador Miguel Lopes de Legazpi estabeleceu a colônia espanhola em 1565 em Cebu, na região de Visayas, onde permaneceram como governantes até 1898 e em 1899 até 1913. A guerra foi travada pelos americanos e as Filipinas permaneceram sob sua ocupação como uma comunidade americana até 1941. A partir deste ponto até 1946, estava sob ocupação japonesa. Ondas de migração das Filipinas para o Havaí e para os Estados Unidos começaram em Stockton, Califórnia, já na virada do século, culminando na Segunda Guerra Mundial, quando mais de 100 mil imigrantes, além de seus costumes, trouxeram consigo o kali para os Estados Unidos. Através da colonização e migração, teve uma evolução contínua e é muito lógico ter nestas origens artísticas indonésias, malaias, chinesas, espanholas, americanas e japonesas. Exemplos de influência são o estilo da espada daga da Espanha, lâmina carambe da Indonésia. O método bastão duplo foi desenvolvido para lidar com as espadas dos conquistadores japoneses. Técnicas japonesas de jiu-jitsu incorporadas aos sistemas kali na parte norte das Filipinas e o estilo de boxe vem dos americanos. As técnicas são projetadas para serem fáceis de aprender. As artes foram originalmente usadas para treinar aldeões comuns, em pouco tempo, para lutar contra outras aldeias e invasores estrangeiros. Não havia tempo ou razão para ensinar técnicas impressionantes ou técnicas que exigiam habilidades especiais.
Eles usaram apenas habilidades que provaram ser eficazes e fáceis de ensinar. As pessoas que aprendiam a arte dependiam da eficácia e simplicidade para sua sobrevivência. Eles geralmente não eram artistas marciais ou soldados, mas aldeões que tinham que defender suas terras. Alguns deles nem tinham talento físico em batalha. Eles tinham que se tornar especialistas, caso contrário morreriam em batalha. Quando uma aldeia estava sob ameaça imediata, não havia tempo para ensinar artes marciais analíticas e complexas. Desta forma, métodos e soluções gerais eficientes foram desenvolvidos no menor tempo possível. Essa filosofia de simplicidade ainda é a base hoje. FMAs tem um programa de autodefesa verdadeiramente abrangente que apresenta ao iniciante áreas principais, como o uso de bastão único, bastão duplo, facas e técnicas desarmadas. Os exercícios são ensinados com fluxo, sem restrições especiais, permitindo ao formando melhorar a sensação de tempo, consciência, equilíbrio, agilidade e confiança. Objetos comuns do cotidiano tornam-se ferramentas eficazes de autodefesa nas mãos de um praticante experiente, por exemplo, um guarda-chuva, um livro, uma caneta, chaves, sincronização das mãos, pés e braços, aumento dos reflexos, agilidade e compreensão da mecânica corporal e das forças de alavancagens. O aprendiz rapidamente se torna capaz de batalhas desarmadas e também de batalhas armadas. Pode manusear armas de impacto, armas afiadas, armas flexíveis e armas improvisadas. O praticante começa seu treinamento na arte primeiro aprendendo a lutar com armas e passa ao treinamento desarmado somente quando atinge um nível satisfatório de uso do bastão e da faca. Isso contrasta com a maioria das artes marciais, na qual o treinamento geralmente começa com a parte desarmada e depois é transferido para o treinamento armado. Isso se justifica pela teoria do FMAs que movimentos desarmados são adquiridos naturalmente pelos mesmos exercícios e técnicas armadas, tornando a memória muscular um importante fator de ensino. Baseia-se também no fato óbvio de que um iniciante com treinamento armado tem uma vantagem significativa em lidar com ataques armados. Os mesmos ângulos e trabalho de pés podem ser usados armados e desarmados. Esta razão porque os guerreiros nas Filipinas foram para a batalha armados e só quando perderam suas armas recorreram a técnicas desarmadas. O treino inclui também o uso de duas armas, um par de bastões ou um bastão e uma faca. Este tipo de treino visa tornar o praticante ser capaz de usar de forma independente os seus membros com elevada eficiência e precisão. A arte da luta com bastão é preferida, pois o bastão tem a estratégia de bater e esmagar os ossos, com o resultado imediato de aniquilar o espírito de luta do oponente e causar disfunções mecânicas em seu corpo. Um bastão nas mãos de um praticante experiente pode ultrapassar uma velocidade significativa com uma energia de impacto devastadora. Uma teoria central é o uso da mão desarmada ou mão secundária ou mão viva. Ao contrário da esgrima moderna onde o espadachim não usa a mão vazia, no Kali o praticante mesmo quando tem apenas uma arma, por exemplo, um bastão na mão direita, usa a mão esquerda vazia para controlar, desarmar, bloquear, travar, manipular e destruir os nervos e os músculos. O trabalho de pés tem um papel importante e é feito através de estruturas geométricas eficientes estudadas. O uso comum é feito com degraus triangulares, assim como em alguns sistemas são usados degraus circulares e semicirculares. Somente as habilidades comprovadamente eficazes e fáceis de aprender são usadas. Manter a estratégia geral com simplicidade. Cada iniciante mantém um pequeno núcleo de técnicas básicas que lhe agradam. Combate desarmado conhecido como Pangamuta, Kamoto mano-mano, inclui Panantuka, compõe o boxe filipino, Pananjak Messicara, compõe os chutes, Dumo, compõe o wrestling, grappling e trava nas articulações, Ankapaguzi, são mordidas, arrancar os olhos e abrasões usar o ambiente a seu favor. Esses treinos de parte desarmado são os golpes de boxe, chutes, uso de cotovelos e joelhos, danos nos nervos, aprisionamento por todo o corpo, grappling, chaves nas articulações, golpes nos músculos e nervos, com a cabeça, entre outros. FMAs é conhecido por seu trabalho de pés, técnicas de mão fluida e armas poderosas. Quando esses elementos se combinam é um programa completo de treinamento em artes marciais e autodefesa. As técnicas versáteis são integradas de tal forma que os métodos e conceitos são essencialmente intercambiáveis, quer você esteja usando bastões, facas ou mãos vazias ou a combinação dos três, versatilidade e fluidez no movimento. Existem várias teorias sobre a origem de FMAs, aqui explorei algumas. FMAs é considerado uma das mais perigosas e mortais artes marciais das que existem hoje. Foi projetado e desenvolvido para lutar, defender a vida, não como um esporte. Seu campo de influência vai muito além de suas próprias fronteiras. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.